quarto estava silencioso, exceto pelo som das máquinas que marcavam cada segundo da vida da mãe. Médicos tentavam controlar o sangramento que parecia não ter fim. A situação era desesperadora. Cada gota de sangue que escorria era um lembrete cruel da fragilidade da vida. Em Itabaiana, Sergipe, a esperança parecia se esvair. Mas algo extraordinário estava prestes a acontecer. Entre lágrimas e preces, uma única invocação se espalhou. O nome de Irmã Dulce. E então, de repente, o impossível aconteceu. O sangramento cessou, como se uma mão invisível tivesse acalmado o corpo da mãe. Médicos perplexos não conseguiam explicar. O milagre havia acontecido. Essa é a história que transformou a fé de milhares de pessoas e selou o caminho para a beatificação de Irmã Dulce. É uma narrativa de amor, coragem e intervenção divina que mostra que mesmo nos momentos mais sombrios, a fé pode iluminar o impossível. Hoje, vamos voltar no tempo para conhecer a vida dessa mulher extraordinária, entender seu coração, suas lutas e como sua intercessão mudou o destino de uma vida prestes a se perder. Irmã Dulce nasceu em Salvador, Bahia, em 1914, em meio a uma sociedade marcada por desigualdade e pobreza. Desde cedo, sentiu um chamado: ajudar os mais pobres e doentes. Seu coração não se conformava com a dor alheia. Caminhava por ruas, hospitais e favelas, levando comida, remédio e palavras de conforto. Para muitos, era apenas uma freira. Para outros, um anjo vivo que não conhecia limites. Durante décadas, sua vida foi dedicada aos doentes, órfãos e marginalizados. Criou hospitais, obras sociais e comunidades que transformaram vidas. Mas mesmo após sua morte, seu legado continuou a tocar corações. A devoção à Irmã Dulce cresceu rapidamente. Pessoas relatavam curas, proteção e milagres que pareciam ultrapassar qualquer explicação humana. Entre essas histórias, uma se destacou: uma mulher em Itabaiana, Sergipe, que enfrentava uma hemorragia pós-parto sem controle médico. O desespero pairava, mas a oração e a fé na intercessão de Irmã Dulce trouxeram o inesperado. O sangramento cessou de forma extraordinária, sendo reconhecido como milagre para a beatificação da freira baiana. Hoje, vamos contar essa história de fé, dor e esperança, mostrando como a intercessão de uma mulher de coração generoso pode transformar o impossível em realidade. Se você acredita no poder da fé e da esperança, inscreva-se agora para não perder nenhum detalhe desta história milagrosa. Descubra como Irmã Dulce transformou a vida de milhares e continua inspirando gerações. A câmera abre sobre as ruas antigas de Salvador, banhadas pela luz dourada do entardecer. O som dos sinos mistura-se às vozes do povo, vendedores ambulantes e crianças correndo entre becos. Em meio a essa cena viva e caótica, uma jovem caminha com passos firmes, carregando uma pequena cesta com pães. Seu olhar é sereno, mas determinado. Essa jovem é Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, a futura Irmã Dulce. Desde cedo, ela trazia no coração um desejo profundo: aliviar a dor dos outros. Ainda adolescente, transformava o quintal da casa dos pais em abrigo para doentes e pobres. O pai, um homem bondoso, mas preocupado, via com apreensão aquela inclinação da filha. "Minha filha, você precisa pensar no seu futuro", dizia. Mas Dulce respondia com um sorriso manso: "Pai, o futuro está nas mãos de Deus e nas mãos que servem ao próximo." Esse espírito de entrega foi sua bússola. Ao ingressar na congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição, ela encontrou não apenas um lar espiritual, mas o caminho para realizar a missão que ardia em seu coração. Os anos seguintes foram de luta e fé. Em um antigo galinheiro, transformou o que restava em hospital improvisado. Ali, cuidava dos que ninguém queria tocar: leprosos, mendigos, famintos. Dormia pouco, trabalhava muito e sorria sempre. Mesmo exausta, dizia: "Enquanto houver um irmão sofrendo, há trabalho a fazer." As pessoas começaram a chamá-la de o anjo bom da Bahia. Sua fama crescia, mas seu coração permanecia simples. Ela não buscava reconhecimento, apenas servir. Com o tempo, as obras se expandiram. Hospitais surgiram, crianças foram acolhidas.
Famílias reconstruíram suas esperanças. Irmã Dulce se tornava um farol em meio à escuridão de uma sociedade desigual. Mas por trás daquele semblante sereno, havia uma mulher que também enfrentava provações. As dores físicas, o cansaço extremo e até incompreensões de autoridades não a afastavam de sua missão. Ela orava todas as noites pedindo força. Senhor, que eu nunca me canse de amar. Mesmo diante de tantas dificuldades, Irmã Dulce acreditava em um princípio inabalável: que a fé move montanhas, e o amor é a maior força que existe. Para ela, cada gesto de bondade era uma semente plantada no coração de Deus. E foi essa fé viva que, mesmo após sua morte, continuou a florescer. As pessoas que haviam recebido sua ajuda contavam histórias, faziam promessas e sentiam sua presença intercedendo em momentos de dor. Anos depois, em uma pequena cidade do interior sergipano, uma mulher em desespero clamaria pelo nome da mesma freira baiana. Era o início de algo que ultrapassaria a medicina, a lógica e o tempo. O eco das orações de Irmã Dulce ainda ressoava no céu, pronto para agir em mais um gesto de misericórdia divina. A chuva caía fina sobre a pequena cidade de Itabaiana, em Sergipe. As luzes amareladas dos postes tremeluziam, refletindo nas poças de água que cobriam as ruas de barro. Dentro de uma modesta casa, o som do vento era abafado pelos gritos de dor de uma mulher em trabalho de parto. Seu nome era Claudineide, e ela esperava o nascimento de seu segundo filho, o marido. Aflito, percorria a sala com as mãos na cabeça, sem saber o que fazer. O médico local, chamado às pressas, fazia o possível para manter a calma, mas seu olhar denunciava preocupação. As horas se arrastavam entre gritos, preces e tentativas desesperadas de controlar a hemorragia que se seguira ao parto. O bebê havia nascido, mas a mãe estava entre a vida e a morte. O chão manchado de sangue e o cheiro metálico no ar criavam uma cena de angústia e impotência. Ela está perdendo muito sangue. Rápido demais, murmurou o médico, trocando olhares com a enfermeira. O marido caiu de joelhos, chorando, pedindo por um milagre. Meu Deus, não leve minha mulher. Não agora. O relógio marcava quase 3 da manhã. Claudineide já estava pálida, sem forças até para falar. Seus olhos, semi-abertos, fixavam o teto como se buscassem algo além da dor. A enfermeira apertava sua mão, tentando mantê-la consciente. Do lado de fora, a tempestade parecia ecoar o desespero daquela casa. Um trovão iluminou o quarto por um instante, revelando o rosto da mulher. Frágil, mas ainda esperançoso. Em meio ao torpor, uma lembrança lhe veio à mente. Uma imagem pequena de Irmã Dulce, que ficava sobre a cômoda do quarto. Claudineide sempre ouvira falar da Santa dos Pobres, da mulher que transformava dor em amor e fé em ação. Naquele instante, quando a vida lhe escapava pelas veias, ela sussurrou quase sem voz: Irmã Dulce, me ajuda. Foi um pedido simples, nascido do coração. A enfermeira ouviu e, emocionada, repetiu: Sim, Irmã Dulce, interceda por ela. Em poucos minutos, todos na sala começaram a rezar juntos, entre lágrimas e medo, clamando por aquela mulher baiana que o povo chamava de anjo. Enquanto a oração se espalhava pela casa, algo mudou. O ar parecia mais leve e o som da chuva cessou de repente. O médico, concentrado em conter o sangramento, percebeu que o fluxo diminuía. A enfermeira olhou, incrédula. Doutor, está parando. Ele não respondeu, apenas observava, sem entender, o sangue, que jorrava de forma incontrolável minutos antes, simplesmente cessara. O rosto de Claudineide começou a recuperar cor. Um leve suspiro escapou de seus lábios e uma paz inexplicável envolveu o ambiente. O médico recuou, atônito. Isso não é possível, murmurou. Mas todos ali sabiam que algo havia acontecido, algo que a medicina não podia explicar. Lá fora, a chuva cessava completamente e um raio de luz atravessava as nuvens, como se o próprio céu confirmasse. O milagre estava apenas começando. O amanhecer trouxe um silêncio quase sagrado àquela casa simples em Itabaiana. O sol, tímido,
Começou a entrar pela janela, iluminando o quarto, onde horas antes a vida e a morte haviam travado uma batalha. Claudineide despertou lentamente, respirando com calma. Sentia o corpo leve, o coração tranquilo, como se uma força invisível a sustentasse. O médico, ainda sentado ao lado da cama, observava seus sinais vitais e balançava a cabeça, sem encontrar explicação. A hemorragia havia cessado por completo, sem intervenção, sem remédios. Apenas depois das orações. "Como você se sente?" perguntou ele em voz baixa. Claudineide olhou para o teto, e uma lágrima correu por seu rosto. "Em paz", respondeu. A enfermeira, ainda emocionada, segurou a imagem pequena de Irmã Dulce e colocou-a sobre o peito da paciente. "Foi ela quem te ouviu", disse com fé. O médico, mesmo cético, não conseguiu discordar. Havia testemunhado o inexplicável. "Eu não sei o que aconteceu aqui", murmurou ele, "mas isso não é comum." Lá fora, o canto dos pássaros começava a soar, como se a própria natureza celebrasse o retorno da vida. As horas seguintes foram de pura emoção. Familiares chegaram esperando encontrar uma tragédia, mas encontraram um milagre. Claudineide sorria, abraçada ao marido e ao recém-nascido, com uma serenidade que ninguém sabia explicar. "Ela estava morrendo", repetia o médico quase para si mesmo. "E agora está perfeitamente estável." A notícia se espalhou pela vizinhança, e logo pessoas começaram a bater à porta. Amigos, curiosos e até desconhecidos, que queriam ver com os próprios olhos a mulher que havia sido salva por intercessão de Irmã Dulce. Naquele mesmo dia, o padre local foi chamado. Ao ouvir o relato, emocionou-se profundamente. "A fé move montanhas", disse ele, colocando as mãos sobre a cabeça da jovem mãe. "E quando o céu se abre para ouvir uma súplica, o impossível se torna realidade." Ele abençoou a família e pediu que todos agradecessem à bem-aventurada Irmã Dulce dos pobres. Claudineide, com o bebê nos braços, rezou em silêncio. "Obrigada, minha santa, por me devolver a vida. Prometo contar ao mundo o que o Senhor fez por mim, por meio de ti." Naquela noite, enquanto a casa se enchia de orações e cânticos de gratidão, algo extraordinário aconteceu novamente. Um suave perfume, semelhante a flores recém-colhidas, espalhou-se pelo quarto. Todos sentiram. "É o cheiro de santidade", disse o padre com os olhos marejados. E ali naquele lar humilde a fé se tornou testemunho. O milagre não apenas salvou uma vida, mas reacendeu a chama da esperança em toda uma comunidade. A história de Claudineide logo seria contada em toda Itabaiana. Médicos confirmariam que não havia explicação científica para a cura, e a igreja iniciaria uma investigação formal. Mas, para quem esteve presente naquela madrugada, nenhuma prova era necessária. Todos sabiam. Irmã Dulce havia intercedido, e o amor de Deus se manifestara de maneira clara e incontestável. Os dias seguintes à cura de Claudineide foram marcados por um misto de alegria e reverência. As pessoas que entravam em sua casa o faziam em silêncio, como se estivessem pisando em um solo sagrado. Ela, ainda fraca, permanecia sentada na cadeira de balanço, com o bebê no colo e um olhar sereno. "Eu ouvi uma voz", confidenciou a uma vizinha. Durante a oração, ouvi uma voz doce que dizia: "Confie, filha, a vida vencerá." Essas palavras ecoavam em sua mente desde aquela madrugada misteriosa, e quanto mais as repetia, mais percebia que aquele milagre era um chamado para algo maior. Em pouco tempo, o padre da paróquia escreveu um relatório detalhado e o enviou à arquidiocese. O caso foi analisado com cautela. Médicos foram entrevistados, enfermeiros testemunharam o que viram, e todos diziam a mesma coisa. A cura foi imediata, sem explicação científica. Enquanto isso, Claudineide dedicava suas tardes a rezar diante de uma pequena imagem de Irmã Dulce. Acendia uma vela todos os dias e pedia não por si, mas por todos que sofriam nos hospitais, pelas mães aflitas, pelos pobres esquecidos, exatamente como fazia a Santa Baiana. A notícia do milagre chegou a Salvador, a congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, a mesma fundada por Irmã Dulce,
As freiras ficaram profundamente tocadas. Uma delas, ao ler o relato, deixou escapar lágrimas silenciosas. Ela continua conosco. Disse com ternura. A história de Claudineide era um sinal de que a Santa dos Pobres ainda caminhava entre os necessitados, intercedendo com o mesmo amor que sempre a caracterizou. O caso começou então a ser estudado oficialmente pelo Vaticano. Enquanto os documentos eram reunidos, a fé das pessoas crescia. Muitos começaram a relatar graças alcançadas após pedirem a intercessão de Irmã Dulce. Um senhor curou-se de uma infecção grave. Uma criança despertou do coma. Pequenas e grandes bênçãos começaram a se multiplicar, como se a voz do céu, que uma vez Claudineide ouvira, estivesse agora ecoando nos corações de todos. A vida vencerá. Essa frase se tornou um mantra de esperança, repetido nas missas, nos lares e até nas rádios locais. Claudineide, por sua vez, nunca buscou fama. Dizia apenas: "Não fui eu, foi Deus por meio dela." Sua humildade impressionava. Quando o bispo a visitou, ela contou cada detalhe com simplicidade, sem emoção teatral. O bispo ouviu atentamente e, ao final, colocou a mão sobre sua cabeça. Deus a escolheu para ser testemunha de sua misericórdia. Disse, e Irmã Dulce, com seu coração de mãe, apenas cumpriu a vontade do Altíssimo. Naquela noite, Claudineide sonhou novamente. Viu um corredor de luz e, ao fundo, uma mulher vestida de azul e branco caminhando lentamente em sua direção. Não disse palavra alguma, apenas sorriu. Um sorriso cheio de paz, o mesmo que ela havia visto na foto da Santa dos Pobres. Ao acordar, Claudineide chorou, mas não de medo. Chorou de gratidão, sentia-se pequena diante de um amor tão grande e compreendeu, enfim, que aquele milagre não era apenas para ela. Era um lembrete de que Deus ainda fala, ainda age e ainda cura, por meio daqueles que o amam sem medida. Anos se passaram desde aquela madrugada em Itabaiana. Claudineide seguia sua vida com simplicidade, cuidando da família e mantendo acesa a chama da gratidão. De tempos em tempos, alguém batia à sua porta, repórteres, médicos, religiosos, todos querendo ouvir novamente a história do milagre. Ela nunca se cansava de contar, mas sempre começava da mesma forma. Eu não merecia, foi pura misericórdia. Enquanto isso, no Vaticano, teólogos, médicos e cardeais reuniam provas, depoimentos e laudos. O processo era rigoroso e cada detalhe era examinado com atenção. Em 2001, o dossiê chegou à Congregação para as Causas dos Santos. Os especialistas estudaram o caso de Claudineide e concluíram que não havia explicação médica para a súbita interrupção da hemorragia. Um dos relatórios descrevia: a cura foi instantânea, completa e duradoura, sem qualquer relação com procedimentos clínicos. Essa conclusão foi encaminhada ao Papa Bento XVI, que reconheceu oficialmente o milagre atribuído à intercessão da bem-aventurada Irmã Dulce. A mulher simples de Itabaiana tornara-se, sem querer, testemunha de um acontecimento que marcaria a história da fé no Brasil. O dia da beatificação chegou. Salvador amanheceu coberta de faixas azuis e brancas. Milhares de pessoas se reuniram no parque de exposições, com o coração em festa. Claudineide estava lá, discretamente, entre a multidão. Quando o nome de Irmã Dulce foi proclamado, lágrimas escorreram de seus olhos. Foi ela, sussurrou. Foi ela quem me salvou. O ar parecia mais leve, e o som dos sinos ecoou por toda a cidade. Naquele momento, o céu e a terra pareciam unidos pela alegria. A Santa dos Pobres era oficialmente reconhecida pela Igreja, e seu exemplo de amor ganhava o mundo. Após a cerimônia, Claudineide voltou para casa, levando no coração uma paz indescritível. Naquela noite, ao colocar o filho para dormir, ele, já crescido, perguntou: "Mãe, a Santa Dulce ainda faz milagres?" Ela sorriu e respondeu: "Faz sim, meu filho. O milagre mais bonito é quando ela nos ensina a amar sem esperar nada em troca." O menino abraçou a mãe e juntos rezaram diante da pequena imagem na estante. O perfume suave de flores preencheu o quarto. E Claudineide soube, no íntimo, que Irmã Dulce estava ali. Desde então, o testemunho dela correu o mundo.
Médicos, religiosos e fiéis de diversas nações ouviram falar da mulher sergipana curada pela fé. E, em 2019, quando o Papa Francisco canonizou Irmã Dulce como Santa Dulce dos Pobres, Claudineide ajoelhou-se diante da televisão, com lágrimas nos olhos. "Obrigada, minha santa", murmurou. "A sua vida continua transformando as nossas." Assim, o milagre que começou em uma noite de dor tornou-se uma semente de fé plantada no coração de milhões. Santa Dulce não apenas curou um corpo, reacendeu a confiança de um povo inteiro na força da oração e no poder do amor. Sua história nos lembra que os céus ainda se abrem para quem acredita e que o verdadeiro milagre, no fim das contas, é nunca deixar de amar. O tempo passou, mas o perfume da graça nunca se dissipou. Hoje, quando o nome de Santa Dulce dos Pobres é pronunciado, corações se comovem e olhos se enchem de lágrimas. Sua presença parece ainda percorrer as ruas de Salvador, entre os pobres, nos hospitais, nos becos esquecidos, como se continuasse ali, com as mãos entrelaçadas, oferecendo ternura aos que mais precisam. O milagre de Claudineide foi apenas um reflexo do que Irmã Dulce sempre foi. Um canal entre o céu e a terra, uma ponte viva do amor de Deus. A mulher simples de Itabaiana se tornou testemunha do poder da oração. Sua história não é apenas sobre uma cura física, é sobre fé, confiança e entrega. Quando tudo parecia perdido, ela fez o que os santos sempre ensinaram. Ajoelhou-se e confiou. E foi nesse ato de total abandono que o céu se moveu. Deus, em sua infinita bondade, ouviu o clamor de uma mãe e respondeu através daquela que dedicou a vida aos pobres e doentes. Hoje, em cada lar onde uma vela é acesa, em cada voz que sussurra, Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós, renasce a esperança. A história de Claudineide não pertence mais apenas a ela. Pertence a todos que acreditam que o impossível é apenas o terreno onde Deus escolhe agir. E se você está ouvindo esta história agora, lembre-se, o mesmo Deus que curou, que consolou e que agiu naquela madrugada, continua agindo hoje. A fé que moveu montanhas em Itabaiana pode também mover as montanhas do seu coração. Santa Dulce dos Pobres nos deixou uma mensagem eterna. Se o amor é verdadeiro, ele não se cansa. Que possamos aprender com ela a amar sem medidas, a servir sem esperar e a confiar mesmo quando o milagre parece distante. Pois, como nos ensina a fé, o milagre não é o fim da dor, é o começo de uma nova vida. E assim, entre o som dos sinos, o perfume de flores e a lembrança de uma mulher que acreditou, a história se encerra, ou talvez apenas comece de novo, cada vez que alguém diante da dor sussurra com o coração: Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós.